Eu queria começar essa mensagem dizendo o seguinte: que o tal do fundo do poço existe. Eu não sei se você está lá, se você já esteve lá, por quanto tempo você esteve, eu não sei. Eu sei que eu já estive no fundo do poço algumas vezes, e eu também sei que Deus tem orientações, Deus tem respostas para nos dar, quando nos achamos no fundo do poço. E eu queria meditar com vocês sobre isso, pensando aí em Lamentações capítulo 3, verso 52 ao verso 58. Por incrível que pareça, Lamentações está na Bíblia, no Antigo Testamento, e você acha aí. Depois de Isaías, Jeremias, nós temos o livro de Lamentações, capítulo 3, verso 52 ao verso 58. O livro de Lamentações é um livro que eu gosto muito de ler. E esse trecho aqui do livro de Lamentações nos fala de um Deus que nos socorre no fundo do poço. Deus que nos socorre no fundo do poço. Esse é o tema que nós queremos meditar hoje. O Deus que nos socorre no fundo do poço. Diz assim o texto da palavra de Deus, verso 52. Caçaram-me como se eu fosse ave, os que sem motivo são meus inimigos. Para me destruírem, lançaram-me na cova, ou poço, ou cisterna. A expressão cova aí pode ser traduzida por essas duas palavras também: poço, fosso ou cisterna. E atiraram pedras sobre mim. Não no sentido que a pessoa ficou jogando pedra na cabeça do profeta, no sentido de colocar pedras para tapar a boca do poço. Águas correram sobre a minha cabeça. Então disse: estou perdido. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz. Não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia que te invoquei. Disseste: não temas. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma. Remiste a minha vida. Louvado seja Deus. Vamos ler juntos o verso 57. Todos. De mim te aproximaste no dia que te invoquei. Disseste: não temas. Louvado seja Deus. Acompanhe os versículos 53 ao versículo 55, numa outra versão que eu gosto muito de usar. Eles me jogaram dentro de um poço e lançaram pedras sobre mim. A água chegou à altura da minha cabeça. Eu pensei: chegou o meu fim. Mas lá no fundo do poço clamei pelo nome do Senhor, o Deus que nos socorre no fundo do poço. Louvado seja Deus. Acompanhe comigo, eu quero só explicar o livro de Lamentações para você. Depois nós vamos tirar algumas lições sobre esse tema. Deus que nos socorre no fundo do poço. A história do povo de Israel é marcada por dois momentos completamente opostos entre si. O primeiro momento que marcou a história do povo de Israel foi chamado Êxodo. É quando o povo de Israel, lá no ano 1200 a.C., saiu do Egito por mão forte da parte de Deus. Deus tirou o seu povo do Egito por obras de grandes maravilhas. E o povo de Israel, então, após atravessar o Mar Vermelho, cantou e louvou e exaltou o nome do Senhor. Eu gosto muito dessa cena. Após aquele momento, você se sente até assim, sem ar, o Mar Vermelho à frente, o exército de Faraó atrás, e o povo sem saber o que faz. Deus manda o povo marchar. E o povo então coloca os pés, os sacerdotes pisam na flor da água, e o Mar Vermelho então se abre, e o povo passa a pé enxuto do outro lado. Quando o mar então cai sobre os seus inimigos, Miriam tira um pandeiro, um tamborim, e chama as suas amigas e louva o Senhor. E Moisés dirige então um momento de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Esse é o primeiro momento, um primeiro momento de vitória, um primeiro momento de alegria, um primeiro momento de muito louvor e gratidão a Deus. Agora, olha como é que a nossa vida é feita de momentos opostos. 600 e poucos anos depois, Israel viveu um momento de dor, um momento de sofrimento.
Se o primeiro momento foi um momento de libertação, o segundo momento foi um momento de juízo. E o povo de Israel, no ano 586, depois de Deus chamar o seu povo ao arrependimento inúmeras vezes, uma história de 613 anos, possivelmente, foi agora marcada pelo juízo de Deus, a disciplina de Deus. O povo de Deus foi levado à Babilônia por causa dos seus pecados e por causa das suas iniquidades diante do Senhor. Diz o texto de Reis que Deus convocou o seu povo ao arrependimento, que Deus convocou o seu povo à santidade, mas o seu povo não ouvia a sua voz, e além de não ouvir a voz do Senhor, maltratava os profetas. Aí tem uma expressão no finalzinho do livro de Reis que é muito forte: até que não houve remédio algum, e Deus manda o seu povo então para a Babilônia. O livro de Lamentações foi escrito nesse contexto, é o contexto de dor, é o contexto quando o povo de Deus sofre a maior de todas as derrotas, e marcou profundamente a sua história, com marcas inapagáveis na história desse povo. A tradição dos judeus, quando vai começar o livro de Lamentações, no capítulo 1, acrescenta uma frase muito que não aparece no texto em português, porque não é uma frase inspirada, é uma frase histórica apenas. Que após a destruição de Jerusalém no ano 586, Jeremias assentou-se no chão e, contemplando Jerusalém, ele começa a chorar. Jeremias é chamado profeta chorão. É por isso que ele é um tipo do Senhor Jesus, porque o mesmo Senhor Jesus depois chorou sobre Jerusalém, vivendo o pecado do mesmo jeito que está vivendo os seus antepassados na época de Jeremias. Jeremias começa a chorar vendo Jerusalém destruída, e diz o texto então que ele dirige a Jerusalém esse lamento, que é o livro de Lamentações, porque para o povo de Israel, e principalmente para Jeremias, era muito difícil ver a sua cidade completamente destruída. Significava derrota total, significava atingir o fundo do poço. O povo chegou literalmente ao fundo do poço. Chegou na área particular, na área individual, chegou na área familiar, chegou no fundo do poço na área social, chegou no fundo do poço na sua religião, chegou no fundo do poço em todos os aspectos. Por isso diz o texto então, que não houve remédio algum, a não ser que Deus tratasse com o seu povo, e Deus então leva o seu povo para a Babilônia. Ali o povo começa a pensar. A Babilônia representava o fundo do poço. Lá no texto de Ezequiel, o povo de Israel usa a seguinte expressão: nossos ossos se secaram. Eles usam essa expressão para aquele momento onde você já não tem mais esperança de nada, e eles usam essa expressão lá na Babilônia, no fundo do poço, naquele lugar mais baixo que o povo chegou por causa dos seus pecados. Aqui Jeremias, ele representa esse momento quando o povo de Israel está no fundo do poço, e o seu Deus, o Deus que é fiel, apesar de sermos infiéis, o Deus que socorreu o povo de Israel no fundo do poço. Sabe o que é o mais interessante? Que Jeremias tinha a autoridade para falar. Se você olhar no capítulo 38 do livro de Jeremias, no livro de Lamentações, Jeremias foi jogado também numa cisterna. Jeremias foi jogado numa cisterna, mas não por causa dos seus pecados, foi jogado numa cisterna por causa da sua fidelidade a Deus. E essa experiência que ele teve ali, porque Deus o tirou da cisterna, é como se dissessem assim para ele, quando eles jogaram Jeremias na cisterna por causa da pregação de Jeremias, aquela pregação chamando o povo ao arrependimento, é como se eles dissessem daqui de cima, Jeremias lá na lama, diz o texto que havia só lama naquele lugar, e é como se eles dissessem assim: prega daí, profeta, que daí você não consegue pregar nada. Mas Deus socorreu Jeremias e tirou ele de lá. Então quando no capítulo 3 ele fala que Deus nos socorre no fundo do poço, é porque ele viu o seu povo caindo no fundo do poço, e a experiência que ele teve, então ele lança sobre o seu povo esse exemplo, dizendo o seguinte: da mesma forma que meu Deus me socorreu no fundo daquela cisterna, o nosso Deus também vai socorrer o nosso povo. E lá na Babilônia, Deus então socorre o seu povo, e o Salmo 126 nos diz que quando o povo já não tinha mais esperança, o Senhor então interveio na história do seu povo, e o povo voltou para a terra
de Canaã, diz o texto que eles ficaram como quem sonha. Isso é o que Deus nos faz no fundo do poço. Ele nos socorre no fundo do poço. Mas eu quero olhar com vocês aqui pelo menos 3 lições preciosas que Jeremias nos traz nesse texto. Primeiro, o fundo do poço é uma realidade, o fundo do poço existe. Olha aí no versículo 52, versículo 53 e o versículo 54, a realidade do fundo do poço. O fundo do poço existe. Verso 52 nos fala da causa. Aqui o Jeremias então diz a respeito dele, mas que ele usa como exemplo para que todos nós possamos também entender que nosso Deus nos socorre no fundo do poço. A causa: caçaram-me como se eu fosse ave, os que sem motivo são meus inimigos. Perseguição injusta, perseguição onde a pessoa se vê completamente desnorteada, porque não sabe o que tal pessoa ou tal grupo está fazendo assim com ele. O fundo do poço tem seus motivos. No caso de Jeremias foi essa perseguição. E eu posso estar aqui com algumas pessoas, eu conheço, e tenho um grande amigo que está vivendo um tempo estreito, está vivendo um tempo onde ele disse, quando eu compartilhei com esses irmãos o texto que eu queria pregar com vocês hoje, ele só simplesmente colocou assim: eu estou no fundo do poço. Eu estou no fundo do poço. E o fundo do poço, para esse irmão querido e amado, é perseguição, literalmente o que estão fazendo aqui com Jeremias. Essa pessoa está passando por perseguição, há um levante de pessoas que não querem o bem desse irmão, e ele está vivendo esse tempo de um arraso, porque isso mexe com as estruturas da pessoa. Você ser perseguido injustamente, você ser acusado, você ser caluniado, você ser difamado, mexe com as estruturas de uma pessoa. Ele está tendo problemas emocionais, problemas físicos. Essas doenças psicossomáticas têm afetado a vida dele, doenças da alma que afetam o seu físico, e esse irmão querido tem passado por lutas terríveis. Mas o fundo do poço também tem outras causas. Jeremias, ele conta a história dele. Mas, por exemplo, eu posso ter gente aqui que está passando por esse momento, essa realidade tão difícil, por causa de suas escolhas erradas. Quantas pessoas chegam ao fundo do poço porque colecionaram escolhas erradas, e lá no fundo do poço estão vendo onde os seus caminhos levaram. O texto de Provérbios diz que há caminhos que parecem retos aos homens, mas ao cabo, ao fim, são caminhos de morte. Escolhas erradas nos levam ao fundo do poço. Agora, também há situações, circunstâncias onde nós nos encontramos ao fundo do poço por causa dos nossos pecados. Nós não abandonamos os nossos pecados, nós continuamos com o nosso pecado, e o nosso pecado vai nos cegando. Gente, o pecado tem uma força de cegar a pessoa grande. Cuidado com o pecado. Não quer dizer que nós não somos pecadores, todos nós somos pecadores. Agora, se você não lidar com o pecado com a força que Deus nos fala para nós lidarmos com o pecado, ou seja, com arrependimento, com luz, você levando luz, trazendo luz para essa área pecaminosa na sua vida, com disposição e quebrantamento no seu coração, o pecado vai endurecendo a sua alma e vai cegando os seus olhos. Quanto menos você perceber, você está no fundo do poço. Agora, tem pessoas que estão no fundo do poço por causa de um esgotamento psicológico, por exemplo. Você já ficou esgotado? Você já teve uma crise depressiva, onde você não queria nem levantar da cama? A pessoa, quando está com crise depressiva, ele diz o seguinte: já está anoitecendo, como o dia passou rápido, eu não queria dormir. Aí quando o dia amanhece, ele falou assim: já amanheceu, como eu estou tão abatido, eu nem queria acordar. É assim a vida de uma pessoa depressiva. Esgotou por completo suas forças psicológicas, emocionais, sentimentais, suas estruturas se abalaram, e essa pessoa está no fundo do poço. Eu compartilhei a história de uma pessoa lá em Nova Serrana, mas quero compartilhar a história de uma pessoa que
imagina, parece que eu confundi o momento, as duas histórias. Eu fui visitar uma pessoa juntamente com um colega, irmão amado, que hoje é pastor também, reverendo Arnaldo, e nós encontramos uma pessoa que já fazia 6 meses que não dormia, por causa de uma depressão. Ela só ficava trancada no quarto, e o seu alimento diário era 2, 3, 4 maços de cigarros e umas 2 ou 3 garrafas de café. Os dentes dessa mulher estavam já amarelados, porque esse era o alimento dessa mulher. Sua filha chegou para nós pedindo socorro, socorre a minha mãe, porque minha mãe está vivendo essa e essa situação, eu já não aguento mais ver minha mãe naquele lugar, minha mãe está no fundo do poço. Nós começamos a trabalhar com essa mulher, começamos a subir, a fazer propósito de oração, subimos em monte, clamamos a Deus, descobrimos que essa mulher estava sendo, nesse caso, gente, cuidado, tá? Mas nesse caso, diretamente, ela estava sendo vítima também de um macumbeiro da cidade, que nesse caso tinha mesmo agido contra a vida dela. Como era uma pessoa sem Jesus na vida, demônios estavam agindo na vida dessa mulher, prendendo essa mulher naquela circunstância. Nós fomos orar uma vez, e nós falamos assim, preste atenção, Senhor, nós queremos orar para aquele macumbeiro lá da cidade de Lajinha, o lugarzinho onde ele fazia seu centro de macumba, ficava lá perto da delegacia civil. Eu não sei se a sua família continuou com o legado, mas nós falamos assim com Deus: Senhor, se o Senhor tem propósito de salvação para esse homem, tira esse homem desse mundo e acaba com esse negócio, que esse homem está prejudicando a vida de muitas pessoas. Tem aqueles que ele prejudica e tem aqueles que ele cega. Uma semana depois esse homem estava entrevado na cama. E quem é que foi lá para evangelizar esse homem? Pastor Juliano. Cheguei assim, abri o livro de Colossenses, diz o texto que o Senhor Jesus humilhou as potestades e os principados, desprezou delas na cruz, venceu os demônios e o diabo na cruz. Eu cheguei para ele e esse texto falou assim: você renuncia o seu serviço a essas entidades? Ele olhou para mim: não. Morreu logo depois. Essa mulher então passou a ter recuperação e passou a ter. Ela chegou para mim a primeira vez que ela conseguiu dormir. Ela deitou mais ou menos às 8 horas da noite e acordou no outro dia 8 horas da manhã. Dormiu 12 horas direto, porque Deus trouxe paz no coração daquela mulher. São essas causas que nos levam ao fundo do poço. Poderia citar outras, mas esgotamento também nos leva ao fundo do poço. Tem muitas pessoas que chegam a esse ponto, esgotou, e a pessoa cai e não consegue mais se levantar. Continua aqui, diz o texto que além da casa de Jeremias, além da causa ser uma perseguição, houve também o objetivo, que é a maldade, diz o texto no verso 53, para me destruir, e lançaram na cova, na cisterna, no fundo do poço, e jogaram pedras sobre mim, a maldade do coração. Mas também que tem o que Jeremias sentiu no fundo do poço, verso 54, águas correram sobre a minha cabeça. E outra versão diz o seguinte: a água chegou à altura da minha cabeça. Diz o texto: então disse eu, estou perdido. Esse é o clamor, essa é a experiência daquele que se encontra no fundo do poço. Desespero completo, a pessoa perde a esperança da vida. Estou perdido. E ali ele olha e diz o seguinte: não tem solução para a minha vida. Você já disse isso para você? Você já disse? Seja sincero consigo mesmo. Você já disse isso para você? Não tem solução para mim? Jeremias estava no fundo daquela cisterna e o grito dele foi: estou perdido. Ou em outras palavras, não há solução para a minha situação, não há solução para a minha causa, não há solução para a minha vida. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos. Nós temos acompanhado já a igreja bem de perto, e quanto mais perto da igreja você chega, mais perto você chega das chagas da igreja. E não são poucos aqueles que dizem, estão nesse grito de Jeremias: pereceu a minha esperança, acabou as minhas soluções, já não há mais jeito para mim. Eu estou dizendo, e você que sabe, você que está vivendo esse momento, você sabe que você já disse isso:
E essa palavra é para o seu coração. A solução. Jeremias vai começar a mostrar essa solução agora. Esse desespero tem que dar lugar a uma questão importante. E nós vamos ver aqui a importância que é orar em tempos de angústias. E principalmente nós aprendemos a clamar a Deus no fundo do poço. Olha que interessante o verso 55. Primeira lição, o fundo do poço é uma realidade. Segunda lição, só nos resta uma coisa a fazer: aprendemos a clamar a Deus. Fundo do poço não é lugar de desespero. Fundo do poço é lugar de clamor. Verso 55, vamos ler juntos? Da mais profunda cova, Senhor, invoquei teu nome. Louvado seja Deus. Chegou no fundo do poço. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Fundo do poço é bom demais na pedagogia de Deus. Sabe por quê? Porque você olha para cá, só tem parede, sanguessuga e barro. Você olha para baixo, não tem mais nada, você barra e água. Você olha para o outro lado, olha para frente, não tem lugar nenhum para você olhar, a não ser para onde? Para cima. Fundo do poço não é lugar de desespero. Fundo do poço é lugar de clamor. Fundo do poço não é lugar de olhar para baixo. Fundo do poço é lugar de olhar para cima. E é nesse momento que só nos resta clamar a Deus. E nesse momento só nos resta orar e buscar o Senhor. Você acha o que fez Jonas quando ele estava no ventre do grande peixe? Ele orou. Diz o texto que no ventre do grande peixe, no ventre do grande peixe, ele clamou ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Porque no fundo do poço, nessas circunstâncias que se abatem sobre a nossa vida, quando nós nos vemos sem solução, quando nós dizemos estou perdido, Deus nos chama para orar, Deus nos chama para clamar, Deus nos chama para buscar a presença dEle. Fundo do poço é lugar de olhar para cima. Fundo do poço é aquele momento, aquela circunstância, mais ideal para tirar a sua atenção de qualquer outra coisa que possa te encantar nesse mundo. Porque muitas e muitas vezes você fica encantado com outras saídas que não a saída que Deus tem para você. No fundo do poço não tem nada para você ver. No fundo do poço não tem outra opção de você olhar para cima e ver lá em cima existe um Deus que pode te socorrer. Agora, fundo do poço é lugar também de meditar. Diz o texto que ele clamou e invocou o nome do Senhor. Olha aqui para mim, gente. Para nós hoje, nome é apenas um rótulo. Como é que você chama? Juliano da Silveira, Bahia. O meu pai gosta de brincar sobre isso, por causa do meu sobrenome, Bahia, né? Todo mundo pergunta assim, mas como é que é o seu nome? Meu pai, José Bahia Filho. Mas Bahia, não, esquece. Pode me chamar José Bafufo de Alecrim, já está mais fácil para você. Aí é tipo de brincadeira que toda vez a pessoa pergunta, mas é Bahia? É Baia. Você fica bravo, né? Que Baia é Baia de cavalo, eu não sou Baia, não sou cavalo, né? Aí, hoje, nosso mundo, nome é apenas um rótulo de identificação. Mas naquela cultura, nome dizia respeito. Presta atenção aqui para mim, gente. Fundo do poço é lugar de clamar, fundo do poço é lugar de meditar. É lugar de olhar para Deus. É lugar de pensar no Senhor. É lugar de pensar em quem Deus é. Nome, na cultura do Antigo Testamento, na revelação do Antigo Testamento, tem a ver com natureza. Preste atenção. Nome tem a ver com natureza. Quem Deus é. A grandeza de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, os atributos de Deus tem que ser algo que nós trazemos para a nossa meditação. O salmista diz: eu invoquei o seu nome. Em outras palavras, foi um clamor meditado, foi um clamor consciente, foi um clamor baseado naquilo que Deus é na sua natureza, no caráter de Deus, quem Deus é em si mesmo, como Deus age, a fidelidade dele. Tem que ser algo que nós trazemos para o nosso coração nessas circunstâncias onde nós nos vemos esgotados nos nossos recursos humanos. O fundo do poço no popular. Nome tem a ver com as obras de Deus. Primeiro, natureza é aquilo que Deus é em si mesmo.
obras é aquilo que Deus tem feito. Fundo do poço é o momento de você, como diz aí no versículo 21, trazer à memória aquilo que lhe pode dar esperança. No verso 22 ele fala: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Essa é a natureza de Deus, misericórdia, quem Deus é. Mas também há as obras que o Senhor tem feito, as maravilhas que o Senhor tem operado, os milagres que o Senhor realiza, os prodígios que o Senhor concretiza nesse mundo e opera nesse mundo. É o momento de você trazer a sua memória, encher-se e basear o seu clamor numa rocha sólida, naquilo que Deus é. Isso quer dizer invocar o seu nome. Não é simplesmente uma oração, aquela oração que a pessoa cegamente dirige-se a uma autoridade superior chamada Deus. Não, é uma oração consciente, é uma oração baseada, é uma oração racional naquilo que Deus é, na sua natureza, naquilo que Deus é, naquilo que Deus faz nas suas obras. Olha para mim aqui agora, gente. Nome tem a ver também com as palavras e as promessas de Deus. Aquilo que Deus é, aquilo que tem feito, aquilo que Ele tem prometido. Isso tem que encher o nosso coração. É o momento de você encher seu coração da palavra. Como diz Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É hora de encher-se, porque só as promessas de Deus, só a palavra de Deus vai nos dar condições de suportar esse momento onde nós chegamos a essa situação que nós popularmente chamamos de fundo do poço. Se nós não basearmos a nossa vida no nome do Senhor, no seu caráter, nas suas obras e nas suas palavras, nós não suportamos esse momento. Você acha que o que sustentou Jeremias lá no fundo da cisterna? O nome de Deus. Você acha que quem sustentou José quando seus irmãos jogaram ele naquela cisterna do deserto, depois o venderam para os midianitas? O nome do Senhor, a fidelidade de Deus, o caráter de Deus. Só isso poderia sustentar, e só isso pode sustentar um homem e a mulher de Deus nesse mundo. Você acha que quem sustentou, o que sustentou Daniel quando foi jogado na cova dos leões? O caráter de Deus, o Deus que ele conhecia. Podem adorar, eu porém não adoro. Mas você sabe que vai ser jogado na fornalha ardente. O Misael, Azarias e Ananias: me joguem, mas nem por isso adorarei Nabucodonosor. Quem tem condições de dizer isso? Quem tem condições de expressar tal convicção? Somente aquele que está firmado no nome do Senhor, na rocha que é o nome do Senhor. E Jeremias sabia disso. Ele está dizendo o segredo para nós. O segredo é você de encher seu coração da natureza do Senhor. Quem Deus é? Quem Deus é? Encher seu coração dos relatos, dos feitos de Deus. Encher seu coração das promessas do Senhor. Porque nós assim temos força e temos condições de suportar o fundo do poço. Agora, primeira lição: o fundo do poço é a realidade. Segunda lição: no fundo do poço nos resta clamar o nome do Senhor. Um clamor meditado, um clamor baseado, um clamor que tem fundamento, e o fundamento é o nome de Deus. E no fundo do poço nós recebemos o socorro de Deus. Olha o que Deus faz. Nós vamos caminhar para o final da nossa mensagem. O verso 56. Qual Deus que se revela no fundo do poço? O que Deus faz no fundo do poço é se revelar. Gente, por favor, grife essa expressão, cova. Deixa eu só lembrar um negócio aqui para vocês. Cova. A palavra cova pode ser traduzida como buraco, fosso, poço ou cisterna. Simples. Agora tem uns segredos nas línguas originais que nós ficamos encantados. Essa palavra era também usada com uma mudançazinha pequena, a mesma palavra, uma mudança pequena, para a expressão é usada para esclarecer alguma coisa. Presta atenção. A mesma palavra usada em outros contextos também quer dizer explicar claramente. Olha que interessante. No fundo do poço nós só temos uma solução, mas o fundo do poço é a pedagogia de Deus, porque no fundo do poço Deus se revela claramente, e no fundo do poço Deus explica a razão e o porquê nós estamos ali. O fundo do poço é o lugar
lugar de revelação. Fundo do poço é lugar de entendimento. Fundo do poço é lugar de clareza. Fundo do poço, humanamente falando, é lugar escuro, mas dentro da pedagogia de Deus é lugar de luz, porque ali Deus se revela claramente para você, e ali Deus explica o porquê e os motivos que te levaram até ali. Por que você está ali? E quais os motivos que te levaram para aquele lugar? Então, o fundo do poço é o lugar apropriado para nós nos conhecermos, e principalmente nos conhecermos a Deus, E o que Deus faz no fundo do poço, e como ele se revela, é maravilhoso. Olha o verso 56, o Deus que ouve. Diz o texto do verso 56. Marca aí, olha. Qual é o Deus que se revela no fundo do poço? O Deus que ouve. Ouviste a minha voz. O Deus que não é surdo ao nosso clamor, como diz o Salmo. Que Deus não tapa os nossos ouvidos, os seus ouvidos ao nosso clamor. O Deus que escuta. O Deus que tem os ouvidos atentos ao clamor do justo. O Deus que se atenta às nossas situações, o Deus que se atenta às nossas circunstâncias, e principalmente quando chegamos ao fundo do poço. Verso 57, o Deus que se aproxima. Quem sabe o Salmo 46, verso 1 de cor? Alguém sabe? Deus é o nosso refúgio, vamos dizer junto, quem sabe? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Portanto não temeremos, porque o nosso Deus, ele não é ausente, o nosso Deus não é indiferente, nosso Deus é Deus que se aproxima. Preste atenção num detalhe, que nós lemos e não prestamos atenção. Você abre o texto lá, 1 Reis 18, 19. Profeta Elias foi parado numa caverna. Elias teve uma grande vitória, que foi derrotar os profetas de Baal. 400 profetas de Baal não intimidaram Elias. Aí olha como é que um servo de Deus sai de um extremo para o outro. O povo de Israel demorou mais de 600 anos. Mas esse mundo, com as mudanças, os desafios que nós temos, às vezes de uma noite para o dia a gente chega no fundo do poço. O Navidor diz que hoje, com 30 minutos, com esse mundo tão louco, e com essa facilidade de você estragar a sua vida, você pode destruir a sua reputação que você construiu em 30 anos. Você destrói em 30 minutos. Elias, da noite para o dia. No dia anterior, derrotou 400 profetas de Baal. Nesse meio tempo, Jezabel manda um recado: assim como você fez com os meus profetas, eu farei com você. O homem vai para o deserto, com um beição, começa a chorar, pede a morte para si, não come, manda o seu único companheiro embora, fica sozinho. Deus se aproxima dele, e Deus fala com ele, Deus manda recursos, Deus manda pão, Deus manda água fresca, e Deus manda Elias continuar a sua caminhada, continua a sua caminhada. E Elias então entra num buraco, e ali de novo ele fala: não sou melhor do que os meus pais, e pediu a morte para si. Gente, da noite para o dia, um homem caiu no fundo do poço, um homem crente, um homem de Deus. E Deus aparece para Elias e faz a seguinte pergunta, depois você leia 1 Reis 18, 19. Deus pergunta para Elias dentro da caverna. Preste atenção, a pergunta é errada. Muitas vezes nós lemos essa pergunta automaticamente com a nossa cabeça. Deus aparece e fala assim: o que fazes aí, Elias? Nós entendemos assim, só que o texto está escrito: o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui? Deus estava naquele momento com o seu servo, naquele buraco, naquela caverna, porque o nosso Deus é o Deus que se aproxima de nós no fundo do poço. O que fazes aqui? Deus nunca irá chegar para os seus servos e suas servas que são fiéis, indiferentemente dizer: o que faz aí? Mas ele vai perguntar: o que faz aqui? Porque ele está junto de você. Se você desce o buraco, ele desce contigo. Se você chega ao fundo do poço, ele está com você lá. Por isso que para aquele que crê, fundo do poço é pedagógico, fundo do poço é lugar de crescimento, fundo do poço é lugar de chegar a Deus claramente, fundo do poço é lugar de se conhecer mais e mais. Quando nós chegamos ao fundo do poço, nós entendemos quem nós somos e cada vez mais enxergamos quem Deus é, um Deus que se aproxima.
Nosso Deus é o Deus também que conforta. A expressão diz aí, olha, de mim te aproximaste no dia que te invoquei e disseste. Qual é a expressão que está aí? Não temas. Vamos ver juntos? Não temas. Não temas. Gente, vamos terminar essa mensagem enchendo nosso coração de não temas? Deixa eu só terminar. Nosso Deus é o Deus que ouve, nosso Deus é o Deus que se aproxima, nosso Deus é o Deus que conforta. Verso 58, nosso Deus é o Deus que pleiteia a nossa causa, que se faz advogado das nossas lutas, que faz advogado das nossas causas. Verso 58, prestigiaste, Senhor, a causa da minha alma. Nosso Deus é Deus que salva, nosso Deus é Deus que livra, nosso Deus é Deus que nos tira do buraco. Mas antes, ele fala, não temas. Essa expressão aparece mais de 100 vezes na Bíblia, possivelmente de 120 a 130 vezes na Bíblia. Não temas. Vamos terminar essa mensagem enchendo nosso coração dessa palavra muito especial para nós. Abre comigo, vamos comigo, rápido. Gênesis. Nosso Deus é o Deus que conforta, e ele fala, não temas, porque ele está conosco no fundo do poço, está trabalhando na nossa vida, está esclarecendo. Gênesis capítulo 15, verso 1, vamos ler juntos? Gênesis capítulo 15, verso 1. Eu quero que você fique comigo, não perca esse momento. Vamos encher nosso coração das palavras de conforto desse Deus maravilhoso que está conosco no fundo do poço. Gênesis 15, verso 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, de uma vez todos: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Não temas, meu irmão, não temas, minha irmã, nosso Deus é nosso escudo, nosso Deus está conosco. Abre comigo Deuteronômio, capítulo 31, verso 8. Essas promessas do Senhor, essas palavras de conforto do Senhor, são especiais para o seu povo. Nós temos que encher nosso coração. Deuteronômio 31, verso 8. Fica comigo. Não temas, em nome de Jesus. Eu não posso trazer a força dessa palavra para a sua vida, mas somente o Espírito Santo de Deus pode falar ao seu coração. Não temas. E Deus confortar a sua alma. Deuteronômio 31, verso 8. O Senhor quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorize. Deus é contigo. Louvado seja o Senhor. Recebe essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Josué 1, verso 9. Todos, essa promessa de forma mais especial ainda, mais carinhosa aos nossos corações. Promete o Senhor para Josué. Josué 1, verso 9. Gente, é na sequência. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não temas, Deus é contigo, em nome de Jesus. Nosso Deus é o Deus que se aproxima e nos consola no fundo do poço. Deus nos dá uma palavra de ânimo. 2 Reis, capítulo 6, verso 16. Vamos para frente, alguns livros para frente. 2 Reis 6, verso 16. 2 Reis 6, verso 16. Fica comigo, não perca. Vamos encher nosso coração da palavra de Deus. Um dia eu vi uma mensagem do John Piper. E John Piper, ele recitou a Bíblia durante 16 minutos, sem olhar nenhuma folha. E depois, com mais 10 minutos, ele só falou assim: o quanto é importante nós termos a palavra dentro do nosso coração. Ele foi pregando o texto explícito, o texto literal bíblico, durante 16 minutos, decorado, que fluindo da boca dele, não como um jogral, não como uma recitação apenas, mas como um fluir da palavra. Nós temos que encher nosso coração da palavra. 2 Reis 6, verso 16. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aqui foi o profeta, e o servo olhou aquele exército enorme se aproximando para raptar o profeta, para levar o profeta cativo. E o profeta faz uma oração e fala assim: Senhor, abre os olhos desse servo,
ele abriu os olhos e viu uma legião de anjos em chamas de fogo rodeando o profeta. Ele fala assim: não temos, porque mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que são contra nós. Nós não sabemos o que Deus move, nós não sabemos o que Deus faz, nós não sabemos o que Deus providencia para socorrer o seu povo, para socorrer a nossa vida. Se for necessário, Ele envia uma legião de anjos para estar conosco, para nos guardar, para nos proteger e para nos livrar. Por isso Ele nos diz: não temos, porque são mais aqueles que estão a nosso favor do que uma legião de demônios que vem contra a nossa vida. Não temos, em nome de Jesus. Abre os seus olhos para as grandes promessas de Deus. Isaías capítulo 41. Abre comigo rapidinho, Isaías 41, verso 10. Nosso Deus é o Deus que nos socorre no fundo do poço. O nosso Deus é o Deus que se aproxima de nós no fundo da fossa que nós caímos. Isaías 41, verso 10. Acompanha comigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Deus estende a sua destra para te sustentar, para te fortalecer, para te levantar. Você que caiu no fundo do poço. Verso 13. Todos comigo, a uma só voz. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. O nosso Deus é o Deus que nos socorre. Daniel 10, verso 19. Abre comigo, abre. Daniel 10, verso 19. Depois de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, desculpa. Capítulo 10, verso 19. Deus bendito e maravilhoso é o nosso Deus. Que Deus é Deus como o nosso Deus. Olha a palavra que o Senhor deu para Daniel aqui. Daniel estava caído, sem forças. Ele diz o seguinte: disse: não temas, homem muito amado. O quanto que é bom quando nós estamos caídos. Notem bem, o quanto que é bom quando nós estamos caídos, é saber que o nosso Deus nos ama. A palavra que Deus trouxe para o seu servo: não temas, homem muito amado. Deus nos ama. Não temas, homem muito amado. Pai seja contigo. Aquieta o seu coração. Deixa Deus te envolver. Deixa Deus te fortalecer. Deixa Deus te consolar. Deixa Deus se aproximar de você. Ser forte, ser forte. Ao falar Ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. É por isso que nós temos que encher o nosso coração da palavra. Porque quando Deus fala conosco, Deus comunica a sua palavra no nosso coração, nós nos colocamos de pé e nos dispomos para Deus nos usar, para Deus falar conosco. Enche o seu coração das promessas de Deus. Enche o seu coração daquilo que o Senhor tem falado ao seu povo. Você está no fundo do poço, saiba que Deus se aproxima e conforta você com a sua palavra e diz: não temos em nome de Jesus. O último texto é o texto mais maravilhoso, porque saiu da boca do nosso Senhor e Salvador, nosso amado Senhor Jesus. Abre comigo Marcos capítulo 5. Nós vamos terminar e participar da ceia. Verso 36. Marcos 5, verso 36. Marcos 5, verso 36. A palavra que o Senhor deu para Jairo. Eu espero que o Senhor refaça essa palavra também a cada coração aqui. Em nome de Jesus, deixa essa palavra entrar no seu coração como terreno fértil. Em nome de Jesus, deixa a palavra atracar na sua alma e fazer aqui uma mudança, uma transformação. É tempo de esclarecer, é tempo de enxergar melhor. Fundo do poço é lugar de luz para aquele que crê. Fundo do poço é lugar de luz para aquele que crê no nome do Senhor. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Louvado seja Deus. E assim nós louvamos o Senhor com gratidão no nosso coração. Nosso Deus,
É o Deus que se aproxima de nós no fundo do poço. E o nosso Deus nos diz, assim como o Senhor Jesus disse: não temas, crê somente, porque Ele nos tira daí. Ele nos faz, oh Deus, faz coisas novas no nosso vida. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem, porque eu fui. Fundo do poço é lugar de luz para aquele que crê. Fundo do poço é pedagógico para aquele que conhece o nome do nosso Deus. Deus te abençoe grandemente. E você que está no fundo do poço, Deus está estendendo a mão para tirar você daí. Então hoje é o momento de você começar então a receber força para sair do fundo do poço. E participando da ceia, é esse momento para você ser fortalecido.